Qual é o seu nome? Luiz Felipe Gaudiano. Sua idade? 22 anos. Há quanto tempo você é membro do Itamaraty? Aproximadamente uns 15 anos. E o que você faz profissionalmente? Hoje eu sou tosador, trabalho no pet shop. Quando você começou a trabalhar? Quando eu tinha uns 15 anos de idade, já comecei a trabalhar. A gente sabe que você não quer ser tosador para sua vida inteira, que você está buscando um objetivo agora. Qual é esse objetivo que você está buscando? Me formar em engenharia, ser um bom engenheiro. E como você tem se habilitado para alcançar esse objetivo? Estou estudando bastante, estou fazendo faculdade agora de engenharia, estou no quarto período de engenharia, de produção. Estou fazendo curso de inglês e estou tentando melhorar da melhor forma possível. Está sendo fácil? Nem um pouco. Eu não tento, nem um pouco. Você tem se privado de muita coisa? Muita coisa, muita coisa. Fala algumas que você tem se privado, que você gostaria de estar fazendo e não está podendo fazer. Por exemplo, eu queria estar trabalhando agora numa empresa que me desse um pouco mais salário, que seria bom para mim agora, e eu não estou trabalhando porque eu estou tendo que estudar mais para poder mais para frente ter um salário melhor. E com esse dinheiro que eu ia receber agora, eu ia poder investir em viagens, em roupas, em tudo que um jovem quer ter. Por que você está fazendo isso? Porque, para honra e glória do nome do Senhor, eu fui criado para estar sempre melhorando, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Você tem algum exemplo na sua vida que você se inspirou para poder estar fazendo o que você está fazendo hoje? Tem vários exemplos. Entre eles, as pessoas da igreja. Temos o Samuel, que é uma pessoa assim, que eu tenho como exemplo. Temos ali o Alex, uma pessoa assim, muito exemplar mesmo. Tem o Anderson, o Alex, que é irmão dele também, que são pessoas assim, que tenho como exemplo. O pastor Jordi, é uma pessoa assim, que eu vi, que pelo que ele conta pra gente da história dele, foi um cara que começou baixo, mas já alcançou grandes coisas como ele tem alcançado até hoje. Uma das pessoas que eu tenho hoje como referência são essas pessoas. Por que você está fazendo esse curso? Bom, é uma coisa assim, foi o que eu meio que o centro da minha vida foi a questão de eu estar sempre tentando fazer a vontade de Deus. Meu sonho de adolescência foi sempre ser militar. Eu queria ser militar, eu não queria, nunca pensei em fazer engenharia. E eu lembro que quando fui fazendo uns 16 anos mais ou menos, o Espírito Santo uma vez me perguntou: Felipe, será que é minha vontade que você seja militar? E eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou nem me preocupar com isso, que Deus deve, com certeza Deus vai querer que eu seja militar. E o tempo foi passando e parei assim, porque na época eu já era diretor, assim, o Espírito Santo de vez em quando tocava no meu coração e eu falei: Deus, faz o seguinte, é meu sonho ser militar, é o que eu quero para minha vida, mas se o Senhor não quiser, eu não vou ser mais militar. As coisas foram passando, eu continuei fazendo o máximo que eu pude fazer para ser militar, fiz de tudo que eu pude fazer, eu tinha mais ou menos 98% de chance de estar no exército. 98% de chance mesmo, eu só não tinha esses 2% que era a vontade de Deus. Confesso a você que eu fiquei muito chateado, muito triste mesmo, mas ainda continuei sabendo o que eu estava fazendo, que eu abri mão mesmo para fazer a vontade de Deus, e acabou que as coisas foram passando, Deus continuou tratando no meu coração, continuou mostrando para mim: Felipe, que eu vou continuar cuidando de você. Me falou várias vezes comigo: Felipe, eu vou continuar cuidando de você, mesmo você não sendo militar, eu vou fazer minha obra na sua vida, porque eu tenho grandes coisas para você. Eu não tinha noção do que Deus iria fazer na minha vida, mas Ele já sabia o que ia fazer para mim. E as coisas foram passando, eu comecei a estudar música, eu comecei a estudar violino. Eu lembro que na época eu estudei mais ou menos um ano e pouco, aí eu fiz um teste para a orquestra da UCP, passei como violinista, mas chegando lá, acabou que eu quis mudar de instrumento para estudar violoncelo. E naquele mesmo tempo, o contrabaixista da orquestra estava saindo da orquestra. Você vê que assim, é uma coisa muito de Deus mesmo. E quando ele saiu, eu abri uma vaga para contrabaixo. Eu nunca tinha tocado contrabaixo na minha vida, nunca tinha pego um contrabaixo acústico, então aí que eu nunca tinha visto mesmo. E o maestro falou: Felipe, abriu uma vaga aí, eu queria saber se você está afim de estudar contrabaixo, eu vou arrumar um professor para você. A princípio eu não queria muito, mas conversando com meu irmão, uma pessoa que sempre me aconselhou muito, sempre foi uma ótima referência. Resolvi aproveitar a oportunidade e comecei a estudar contrabaixo. Gostei muito do instrumento, para você ver que como foi uma coisa de Deus mesmo, em mais ou menos uns 4 meses, estudando bastante, toda tarde eu estudava mais ou menos umas 4 horas por dia. E assim, de lá para cá, Deus trabalhou muito na minha vida, eu fui aprendendo mais do instrumento, consegui me dedicar um pouco mais. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma faculdade. Eu confesso para você que eu não fui preparado para isso, assim, eu não cresci num ambiente que me dissesse: você vai ser engenheiro. Eu nunca expliquei: ele vai ser engenheiro. Não fui criado para isso.
Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que Deus sonhava isso para mim. E uma coisa que eu até lembro de uma música da Nilva Soares, que diz que os caminhos de Deus para a nossa vida são muito mais altos do que os nossos. E os sonhos dele para a nossa vida são muito mais notos do que os nossos. E realmente ele tem feito isso na minha vida. Amém. Como é que era a tua rotina para poder estudar e para poder tocar na orquestra? Bom, eu tive que vir, eu não podia estudar em casa, porque não tinha contrabaixo em casa. Mas Deus dá jeito para tudo. E tinha um contrabaixo na orquestra aqui na UCP mesmo. E eu comecei a vir para o UCP sempre, eu ficava ali umas 4 horas por dia. Toda tarde eu vinha, estudava, eu tinha um professor que me passava as coisas. Eu via vídeo no YouTube e por aí. Tentei pesquisar o máximo possível para poder melhorar e me tornar um contrabaixista que pelo menos pudesse fazer a sua parte dentro dessa orquestra. Que fique bem claro que você não é filhinho de papai. Nem um pouco. As pessoas que estão ali na orquestra, uma grande maioria, tem um poder aquisitivo muito bom. Sim. Tem professores, o pai e a mãe pagam professores para poder estar estudando. Mas você, com a graça de Deus, buscou isso, surfou na internet, isso tudo, não foi isso? Sim. A que você atribui o sucesso da sua vida hoje? Sem dúvida nenhuma a Deus, que usou pessoas assim maravilhosas para cuidar de mim, para me preparar para isso. A princípio, posso colocar minha família, foi uma galera que sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiou muito, meus irmãos sempre me apoiaram bastante, meu pai me apoiou bastante também, minha família e a igreja sempre me apoiou bastante para estar onde eu fui. Você quer deixar uma mensagem? O principal na vida do ser humano, eu acho que tem que ser compromisso com Deus. Para você conquistar as coisas na sua vida, em primeiro lugar você tem que ter compromisso com Deus, compromisso com a obra dele, sabe? Querer se envolver com as coisas, porque envolvimento sempre vai gerar desenvolvimento na vida do ser humano. Sabe? Se envolver com a obra de Deus, sonhar bastante, isso faz muito bem para a pessoa e correr atrás dessas coisas, sabe? Não querer que as pessoas corram atrás de você, não. Você arregaçar as mangas e falar, não, eu vou chegar, eu vou alcançar. Mas você precisa ter compromisso com ele, compromisso com a obra dele, ser fiel a ele, isso é muito importante, porque batalhar, abrir mão de algumas coisas que são muito importantes, você às vezes tem que abrir mão de algumas coisas agora para você avançar as coisas mais para frente, sabe? E acreditar. E uma coisa que eu acho muito importante também, que foi uma coisa que eu apliquei na minha vida e foi que tem sido maravilhoso, é que depois que você sonhe bastante, que isso é muito importante, sempre tente colocar o seu sonho de acordo com os sonhos de Deus. Eu acredito que o mínimo de Deus, ele é sempre muito mais do que o nosso máximo. Trabalhei vendendo doce na rua, vendia chup-chup, doce de amendoim, amendoim japonês. As dificuldades, elas chegam para todo mundo, em graus, às vezes diferentes, mas sempre chegam. E eu passei, nessa época mesmo, que eu comecei a trabalhar com vendas, eu passei um momento muito difícil na minha família. E isso nos deu sofrimento, mas nos fez entender que Deus nos queria realmente tirar da onde a gente estava